Olá amigos do canal PL, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. E hoje vamos falar de 8 Volkswagens que fracassaram nas vendas. A Volkswagen é uma marca que sempre foi conhecida por ter bons números de venda, né? Sobretudo nos anos 70, ela dominava ali as vendas. Se você somasse todas as outras concorrentes, não chegava nas vendas da Volkswagen. Mas isso não livrou ela de cometer alguns erros aí e alguns carros serem verdadeiros fracassos na indústria automobilística nacional. E eu separei 8 casos aqui, obviamente pode ter mais, né? Mas eu separei 8 exemplares. E vamos começar com ele, o Volkswagen Gol. O Gol? Como assim o Gol fracassou? Pois é, uma versão do Gol fracassou. E foi logo de cara a primeira, né? O Gol 1300 de 1980. Em 80, para quem não sabe, o Gol foi lançado com o motor refrigerado a ar 1300. É isso mesmo. A Volkswagen ali foi meio prepotente, achou que o 1300 ia dar conta para ser mais econômico, mas no fim foi um fracasso. E o Gol patinando, perdendo em vendas ali para Brasília. O Gol só decolou depois em 81, quando lançaram o 1600 a álcool com dupla carburação ainda a ar. O motor refrigerado a água veio só em 84 na versão GT e no SLS em 85. A versão a ar permaneceu até 86. Mas então o Gol 1300, apesar de eu já ter tido um e achar um carrinho sensacional, na época foi um carro que não se deu bem nas vendas. Em sétimo lugar, Brasília 1300 a álcool. Pois é, em 1980, já falamos dela aqui também, a Volkswagen lançou uma Brasília movida a álcool, é isso mesmo, para tentar ali combater o alto preço da gasolina, a crise ali, fazer uma versão da Brasília a álcool para ver se conseguia vender mais. Foi um fracasso total, porque não era 1600, era 1300, movida a álcool com dupla carburação. Enfim, era ruim, a manutenção era péssima, o desempenho era péssimo, o câmbio era curto. Enfim, o carro não deu certo, logo foi retirado de linha, o que torna muito raro hoje em dia você ver uma Brasília 1300 a álcool ainda aí com o motor a álcool original, né? Praticamente quase que impossível. Deve ter uma ou outra, mas é muito pouco. Em sexto lugar, ó, da década de 70, vamos para os anos 2000, é ele, o Volkswagen Polo 1.0 16 válvulas. Pois é, agora a gente tem um novo Polo, né, com motor 1.0, que um PSI, que anda pra caramba aí. Mas lá em 2002 o cenário era um pouco diferente. A Volkswagen lançou o Polo no Brasil em abril de 2002, com motor 1.6 e 2.0, mas ela queria popularizar e resolveu lançar também a opção do motor 1.0 de 16 válvulas, é isso mesmo. Era o mesmo motor do Gol, só que eles fizeram uns retrabalhos ali para dar um pouquinho mais de potência, cerca de 3 cavalos a mais em relação ao Gol, o que resultou no motor de 1 litro de 79 cavalos, a gasolina. Porém, o carro era pesado, era mais pesado que o Gol, então a Volkswagen, para dar um fôlego a mais no motor, fez a mesma coisa que fez lá atrás na Brasília. O motor era mais fraco, o que ela fez? Colocou um câmbio de relação mais curta. Isso ajudava na cidade, primeira, segunda, terceira, até uma quarta. Agora na estrada o nível de ruído era maior, o que incomodava e também aumentava o consumo. Porém a Volkswagen deu azar, porque quando ela estava lançando esse modelo, o IPI de carro com motor 1.0 caiu de 10% para 9%. Mas o imposto para modelos com propulsor acima de 1.0 até 2.0 foi reduzido de 25 para 16, ou seja, o imposto do 1.6 caiu. Então a diferença de preço do 1.0 para o 1.6 ficou irrisória, não compensava. Isso, aliado ao baixo desempenho, fez com que fosse um fracasso, e o Polo 1.0 16 válvulas saiu de linha em setembro de 2003. Isso me faz lembrar a EcoSport Supercharger também, mas isso é tema para outro vídeo. Bom, agora vamos para os anos 90, é isso mesmo, nossa quinta posição é o Polo também, mas é o Polo Classic, né? A Volkswagen na segunda metade dos anos 90 lançou a segunda geração do Gol e tal, só que ela não lançou o Voyage, né? O Voyage foi tirado de linha. No lugar do Voyage, ela resolveu trazer o Polo Classic argentino. E não deu certo, até chegou a ser feito o protótipo do Voyage na época, que veio à tona agora as fotos, mas o Polo Classic foi lançado na tentativa de substituir o Voyage, mas acabou patinando nas vendas, não vendeu bem. E curioso que o Polo Classic ele é praticamente o mesmo carro, o Seat Córdoba, né? É basicamente o mesmo caso do Ford Verona e Volkswagen Apollo. É um carro que não teve vendas expressivas
durante sua fabricação. Em quarto lugar, a dupla Logos e Pointer, né? A Auto Latinos ali também não decolaram nas vendas. O Pointer até saiu na versão GTI, o Pointer era 4 portas, o Logos era 2 portas. Eram carros que infelizmente não decolaram e o Pointer em si foi muito prejudicado com o lançamento do Golf. Quando a Volkswagen lançou o Golf no Brasil, em 94, 95, o Pointer praticamente foi morto ali por um produto da mesma marca. Então o Logos e Pointer saíram de linha ali em 96 sem muita expressão. E é o caso também da terceira posição, um pouco mais para trás também nos anos 90, Volkswagen Apollo. Fizemos um vídeo exclusivo dele recentemente. Ele ficou em linha de 90 a 92, 3 anos de produção. Também foi até um fracasso até maior do que o Logos e Pointer. Acho que o Logos e o Pointer conseguiram ali vender um pouco mais. O Apollo é um carro que eu particularmente gosto muito, mas foi também um fracasso, não caiu no gosto do público, ao contrário do irmão Verona, que conseguiu ter um pouquinho mais de sucesso. Em segundo lugar, o Volkswagen 1600 Zé do Caixão, conhecido como Zé do Caixão, saboneteira. Foi um Volkswagen, o primeiro Volkswagen de 4 portas feito no Brasil, lançado em 69. Ele acabou não se popularizando porque era uma época em que o brasileiro ainda tinha preconceito em relação a carros com 4 portas, né? Preferia carro de 2 portas. E aliado isso ao visual quadrado estranho, não deu certo. Ele saiu de linha em 71. É um Apollo dos anos... foi praticamente o mesmo caso do Apollo. Nunca, é um carro bom, não caiu no gosto, saiu de linha. Curioso que ele usava o motor em pé, ao contrário da Variant e do TL, que era o Fastback e a perua, que usava o motor plano. O Zé do Caixão usava o motor em pé, igual do Fusca e da Brasília. Chegando na nossa primeira e última posição, o Volkswagen Fusca Pé de Boi. Mais uma vez o Pé de Boi aqui na nossa lista. Ele é um carro que... ele foi lançado para ser mais barato, um carro que era extremamente básico e decapado de acessórios em relação ao 1300 normal. E é um carro que ele era tão básico que não agradava, então acabou sendo, apesar de não vender tanto, até que ele ficou em linha por 3 anos. Então ficou em linha até um certo tempo, mas não decolou nas vendas também em relação ao extremo empobrecimento do acabamento dele. Bom pessoal, esses são alguns Volkswagens aí que não vingaram, né? Alguns fracassos aí de venda, o que hoje em dia pode ser considerado até uma vantagem, porque acabaram se tornando raros hoje em dia esses carros que nós citamos aqui, né? Então é isso pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus e um grande abraço para vocês telespectadores do canal PL. Até mais, tchau!